Nossa política, ela está muito atrasada, desde o eleitor até o candidato. Ela é reflexo da sociedade. E o que eu vejo, tipo assim, a gente tinha bons candidatos, tinha candidatos mais estruturados, menos com um passado menos duvidoso. Então, tipo assim, com projetos interessantes para o Brasil. Toda eleição tem eleição. Só que o Brasil ele mexe com a eleição igual ele mexe com o futebol. Ele escolhe uma pessoa para torcer, ele ouve frases, ele não tira 10 minutos do dia para se informar o que está acontecendo, seja a nível nacional, seja a nível municipal ou estadual. Então, o cara pega, o cara que é mais conservador, fala que o Bolsonaro vem lá, Deus, pátria, família, o cara acha que o cara é aquilo ali. O Lula vem com o discurso do pai dos pobres, o cara pega aquilo ali e leva para ele. Mas política é algo muito complexo. Então, mas as pessoas têm que entender que é a ferramenta que a gente tem. Se a gente não interessar por política, e que é a minha grande militância, não estou falando para ser igual eu, não. Eu sou mais do que precisa, vamos dizer assim. Mas para um pouquinho para você votar, para um pouquinho para você entender como é que está o meu município, como é que o prefeito está agindo, como é que os vereadores estão agindo, como é que os deputados estão ali, porque, tipo assim, e aí o que aconteceu? O Brasil ficou nessa polarização, ou Bolsonaro ou Lula, e o debate se perdeu, porque o debate é muito complexo da política. Política não é futebol, eu falei, não é futebol. Você não pode escolher um candidato porque achar ele bom. E o passado dos dois, você pega um Bolsonaro, o Bolsonaro foi candidato, foi deputado 20 tantos, 27 anos. Ele não tinha nenhum projeto para o Brasil de fato. Só que ele pegou numa esteira, ele pegou uma pauta que realmente era anticorrupção, ele pegou o anti-PT, ele é um cara populista, ele sabe falar para as massas, as pessoas começarem a endeusar ele, e ele surfou essa. Só que ele foi tão despreparado ali, tanto que na hora que ele teve o poder na mão, que ele ganhou praticamente sem oposição, ele tinha o Congresso, o Senado por lado dele, ele começou a meter o pé pelas mãos, igual a pandemia aí, chegou a falar da pandemia, ninguém sabia o que aconteceu, o cara já estava falando que não podia fechar, que não podia. Vamos ouvir, gente. A culpa da pandemia não era dele, a solução também não tinha que ser, mas ele tinha que estar ouvindo. Vamos ouvir o que a Organização Mundial da Saúde vai dizer, vamos começar a seguir, e aqui eu vou ponderar. Ele foi muito afoito, e não só na pandemia, ele é uma pessoa que fechou muito o Brasil para o comércio externo. Você tem que saber dialogar. O Brasil é uma das 10 maiores potências do mundo. Então, qualquer fala de um presidente é muito séria. Então, o cara tem que ser racional. Ele não, por mais que você ganhe, você é de direita, aqui é democracia. Você tem que saber conversar com a esquerda. Porque o Bolsonaro, assim como o Lula, há 4 anos atrás, ele também ganhou com pouca margem de votos. Então, ele tinha que sim. Eu fui eleito por 50 milhões de pessoas, mas o Brasil são 200 milhões. Eu tenho que governar para todos. E o PT agora também ganhou por conta de 50 milhões. Eu falo 50 milhões porque são 100 milhões de eleitores, parte não vota, tal. Então, tipo assim, ele tem que saber observar o outro lado. Ele não pode chegar a impor as coisas que ele acha que é o certo. Ele tem que seguir as políticas lógico, ir tomando as melhores decisões. Então, eu acho que a gente está com 2 candidatos muito ultrapassados. Eu não vi. Eu achei que o Lula ia ter aprendido mais com o período que ele foi preso, mas eu não estou sentindo isso. Mas, por outro lado, a gente tem um Congresso que vai segurar mais, a gente tem um Senado que vai segurar mais o Lula, não vai deixar ele agir, porque eles estão de olho nele. Se ele fizer bobagem, eles não vão deixar. Mas eu achei que ele ia ter aprendido mais com esse período que ele foi preso, que a Lava Jato aí mostrou a corrupção que existiu no país muito séria, e ele já está começando a pôr as asinhas de fora, e isso não é bom. E você acha que a população também está mais atenta? Igual eu te falo, eu acho que ela está mais atenta sim, mas ela tem que ficar mais de olho, sabe? Ela tem que ver política não como futebol. Ela tem que tirar um tempinho a mais porque os debates existem. Aborto é um tema muito sério para você tratar. Você não pode, que eu sou Deus e não pode falar. O armamento é uma coisa muito séria. A fome. Então,
a gente tem que poder debater. O debate nosso, ele está muito perdido. E política, o que você tem? Você tem que estar sempre pondo os temas na mesa, ver o que é melhor para a sociedade, e o que é melhor hoje, daqui 5 anos não pode ser melhor. Então você tem que estar sempre aberto ao diálogo. E onde que você não consegue dialogar na política, ela fica ruim. Então no Brasil, apesar das pessoas estarem mais vendo mais a política, elas ainda estão muito no superficial. E pela superficialidade você não resolve nada.